Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula de PW1. Na aula de hoje, trabalhar com os arrays, ok? Então, a gente pode chamar tanto de array quanto de vetor, ok? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Bom, o que é um array? O array, pessoal, deixa eu só deixar o slide aqui em tela cheia. O array, eles são estruturas bastante interessantes, onde podemos colecionar variáveis. Então, nós podemos ter uma coleção de variáveis. Basicamente, uma coleção de variáveis seria como um container, que vai armazenar essas variáveis. Em JavaScript, esses valores não precisam ser do mesmo tipo como em linguagens tradicionais, aí, como C++. Essa é mais uma das particularidades e facilidades do JavaScript. Como não precisamos informar o tipo de dados em um mesmo array, podemos armazenar int, string, float, boolean, etc. Então, a gente consegue armazenar qualquer valor dentro do array, tá? Independente do seu tipo. Pelo menos aqui no JavaScript é dessa forma, ok? Os arrays, eles podem ser unidimensionais, bidimensionais ou multidimensionais. Nós vamos trabalhar hoje com um array unidimensional. Um array unidimensional, gente, basicamente, ele é um array com somente um índice de controle, com uma dimensão. Para entender melhor, vamos ver essa ilustração, né, que está aqui embaixo. No caso aqui, nós temos um array. Então, aqui nós temos um array que se chama mochila, e dentro desse array nós temos armazenado 5 informações. Nós temos 5 posições aqui, tá? E cada posição nós temos uma string. Então, por exemplo, dentro do array mochila, né, que é uma variável, nós temos os valores corda, que fica na posição 0. O array, gente, ele sempre começa da posição 0, tá? Então, o primeiro valor aqui, né, a primeira string, ela está armazenada na posição 0. A segunda, aqui no caso, como eu falei, começa do 0, daí vai 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, na posição 0 nós temos corda, na posição 1, faca, na posição 2, arame, na posição 3, lanterna, na posição 4, pedra, tá? Ou qualquer outra informação que nós queremos colocar, ok? Então, dentro do array, dentro do vetor, nós podemos declarar, nós podemos colocar várias informações dentro dele, tá? A professora não consegui entender. Vocês vão conseguir entender melhor isso na prática. Então, vamos lá para o nosso Notepad++. Eu já vou salvar esse arquivo, certo? Então, vou vir aqui, arquivo, salvar como. Aqui eu vou criar uma pastinha chamada aula 5. E vou salvar tudo aqui dentro dessa pasta, ok? Então, aqui o nome vai ser exemplo 1. Ok? Vou aumentar o zoom aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu só abrir um arquivo aqui, só para mim não ter que digitar tudo desde o começo. Só para mim pegar pelo menos esse cabeçalho inicial, só para a gente não perder muito tempo com essa parte. Espera aí que eu fechei, vou abrir novamente. Então, era só para mim não ter que digitar tudo de novo, né? Eu vou apagar para mim fazer junto com vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar a fazer o nosso primeiro array. Então, nós vamos colocar o seguinte, nós vamos declarar uma variável, tá? Então, vou colocar let. Essa variável vai ser uma variável, vai ser um array. Então, vou colocar aqui, ó, new. Pessoal, tomem cuidado, porque eu já fiz esse erro. O array aqui, ó, a letra A, vocês têm que escrever com letra maiúscula, tá? Se escrever com letra minúscula não vai funcionar.
Então, vou colocar igual new array, vou fechar parênteses e colocar ponto e vírgula. Vou colocar um comentário aqui, vou colocar assim, ó, declarando vetor, declarando um array. Então, aqui nós estamos declarando o nosso vetor, nós estamos dando início ao nosso vetor, certo? Agora, nós vamos atribuir valores. Então, nós vamos dar um valor para esse array, certo? Então, numa variável normal, se a gente fosse criar uma variável normal, por exemplo, se fosse criar uma variável idade e fosse atribuir um valor para ela, vou colocar, sei lá, idade igual a 18. Isso é uma variável normal, tá? Ela consegue armazenar dentro dela apenas um valor, certo? Quando a gente está utilizando um array, dentro do array nós podemos armazenar vários valores, tá? Então, essa é a vantagem de você utilizar o array. Então, aqui no caso da variável mochila, por ela se tratar de um array, a gente vai armazenar várias informações. Como eu falei, começa do zero. Então, na posição 0 do array, eu vou armazenar corda. Vou armazenar string, que está escrito corda. Daí, só para ganhar tempo, eu vou copiar e eu vou colando, tá? Ctrl V. Na posição número 1, eu vou armazenar faca. Na posição 2, eu vou armazenar arame. Na posição 3, eu vou armazenar lanterna. E na posição 4 do meu array, eu vou armazenar mantimentos. Então, dentro do array mochila, imagina que essa mochila é uma mochila que você está levando para acampar, por exemplo. Então, dentro do array mochila, nós temos todos esses valores. Então, eu tenho corda, faca, arame, lanterna e mantimentos. A gente poderia colocar aqui, pessoal, quantos valores a gente quisesse, tá? Lembrando que sempre começa do zero, tá? Ah, professor, se eu quisesse colocar 10 valores aqui dentro desse array, eu poderia? Sim, poderia, tá? Então, aqui nós colocamos 10 valores dentro desse array, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar essas informações num documento. Então, vou colocar aqui, ó. No documento. Eu vou colocar aqui, ó. Document.write. E eu vou mostrar o que está dentro do meu array. Então, eu vou colocar aqui, ó, que é o nome do array, e a posição que eu quero mostrar na tela. Então, primeiro eu quero que ele mostre o que está dentro da posição 0. Certo? E daí, só para não ficar tudo junto, nós vamos colocar aqui uma quebra de linha, tá? Vamos colocar um BR para pular de linha. Vamos fazer o próximo, ok? Então, vou copiar, Ctrl+C, vou pular de linha, Ctrl+V. Então, depois eu quero que ele mostre a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição. Então, nessa parte aqui de cima, eu criei o array e eu coloquei para ele os valores. Eu atribuí os valores para esse array, certo? Se eu não tivesse feito essa parte de baixo, se eu tivesse aberto no navegador, ele não ia mostrar nada, tá? Então, ele só tinha criado o array e atribuído os valores. Nessa parte de baixo, eu estou mostrando no documento o que está dentro do array, o que está dentro do vetor, dentro de cada uma das posições dele, certo? Vou salvar, vou executar isso no navegador. Então, ó, ele mostrou o que está dentro do array, ó. Então, colocou corda, faca, arame, lanterna e mantimentos, que é exatamente o que está lá dentro do array em cada uma das posições que a gente mostrou, ok? Se eu colocasse aqui, ó, sei lá,
preenche o 5, né? Vamos atualizar lá no navegador. Olha lá, ó. Deixou de mostrar o 4, né? Que era mantimentos, e colocou aqui undefined. Então, significa que essa posição, ela não foi definida dentro do array, ok? Vou voltar aqui para 4. Vou atualizar de novo. Olha lá, mantimentos. Porque dentro da posição 4 do array está a string mantimentos, ok? Vamos dar sequência, pessoal. Então, testem aí, tá? Esse exemplo para vocês conseguirem entender a funcionalidade aí do array, beleza? Vamos exibir no documento os itens deste array, complete seu código e teste no navegador. Então, nós fizemos essa parte, né? Nós colocamos aí as informações do array e exibimos na tela. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os métodos. Existem vários métodos, né? O método, pessoal, é como se fosse uma ação, tá? Então, nós temos vários métodos que nós podemos utilizar aí junto com o array. Então, por exemplo, nós temos o método concat, que junta os elementos de 2 ou mais arrays e retorna uma cópia com os elementos juntos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como a gente utilizaria o método concat. O index_of, que procura por um elemento específico no array e retorna sua posição. Então, por exemplo, aqui, ó, foi criado um array chamado cores. Dentro desse array tem os valores verde, azul, amarelo. E depois aqui eu criei uma variável posição, que está escrito cores.indexOfAzul, tá? Então, aqui eu estou procurando onde que está a posição da cor azul. Então, vai retornar aqui o número 1, porque o azul, ele está na posição 1 aqui desse vetor. Lembrando que começa do 0, né? 0, 1, 2, ok? Então, o index_of, ele serve para mostrar a posição do array. Então, aqui ele está procurando onde que está o azul dentro do array. Então, ele retornou com o número 1, ok? O join junta todos os elementos de um array em uma string. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, dentro da string do array cores, eu tenho as informações verde, azul, amarelo. E aqui eu estou falando, dentro da variável paleta, eu criei aqui um cores.joy. Então, ele vai pegar esse ponto joy, ele vai pegar tudo que está dentro aqui desse array, vai juntar todos os elementos. O push, que insere um novo elemento no final do array. Então, por exemplo, esse array aqui, ele tinha os valores verde, azul e amarelo. Daí eu fiz aqui embaixo, cores.push, vermelho. Então, no final desse array, ele vai adicionar a cor vermelha. Então, vai ficar verde, azul, amarelo e vermelho. O pop, que remove o último elemento do array. Então, aqui, ó, o array dentro dele tinha verde, azul e amarelo. Eu usei um cores.pop, então ele removeu o último, no caso aqui amarelo. Então, ficaria só verde e azul. O reverse, que inverte a ordem dos elementos do array. Então, ele inverte a ordem, não fica na ordem que você colocou. O shift, que remove o primeiro elemento do array. Então, nesse caso aqui, ele removeria o valor verde aqui, né, que é o primeiro. O sort, que ordena os elementos em ordem crescente. Então, ele coloca em ordem alfabética. O toString, que converte um array em string e retorna essa string, né? Então, aqui, ó, verde, azul, amarelo, ele converte tudo isso daqui para string. O unshift, que insere um novo elemento no início do array. Então, a gente tinha utilizado aqui, por exemplo, o push. O push, ele coloca no final. O unshift, ele coloca no começo, certo? E o splice, que corta o array em um ponto indicado. Então, ele faz um corte em algum elemento do array, ok? Então, novamente, nós vamos fazer um exemplo prático para vocês conseguirem entender isso aqui que eu estou falando, ok? Então, vamos lá. Vou começar um arquivo novo. Vou salvar. O nome dele vai ser exemplo2.html. Eu vou copiar aqui desse primeiro exercício, gente, só para a gente ganhar tempo, mas eu aconselho que você decorar, né?
Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exemplo 2? Nós vamos continuar com o new array, tá? Então, nós estamos criando um array. O nome desse array vai ser mochila. Os valores que vão estar dentro desse array vão ser os mesmos, né? Vai ser corda, faca, arame, lanterna e mantimentos. E agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um comentário aqui. Aqui dentro do comentário eu vou colocar utilizando alguns métodos. Então, nós vamos utilizar alguns métodos desses que eu mostrei para vocês aqui nesse slide, tá? Não vai dar tempo de a gente testar todos, mas eu vou testar pelo menos alguns que são bem utilizados, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o mochila .pop. O que o mochila.pop faz? Ele remove o valor da array. Então, o método pop, ele remove o último valor do array. Então, se a gente utilizar o método pop, ele removeria esse valor aqui, né? Que no caso, o último aqui é o que está na posição 4, que seria mantimentos, ok? Vamos utilizar também o método push. Então, array.push. Que serve o push mesmo? Aqui, eu vou colocar a informação curativa. Certo? Então, o push, ele adiciona um novo valor no final do array. Então, o que ele faria? Embaixo aqui de mantimentos, ele criaria um novo valor, que no caso aqui seria curativo, certo? Vamos utilizar mais um método, que vai ser o sort. Sort. O que esse método faz? Ele coloca em ordem crescente. Coloca em ordem crescente. Ou seja, em ordem alfabética. Certo? Então, nós vamos usar esses 3 aqui, certo? Esses 3 métodos. Embaixo aqui a gente não vai mudar, vamos deixar do mesmo jeito, tá? Ela vai continuar do mesmo jeitinho que a gente fez e a gente vai testar isso daqui, certo? Eu vou salvar e vou abrir no meu navegador. Prontinho, ó, como que ficou. Ficou corda, arame, curativo e corda, arame, curativo, faca e lanterna. Então, o que aconteceu? Pela gente ter utilizado o pop, ele removeu o último valor. Então, reparem que lá não aparece mantimento, né? Então, ele removeu o último valor que era mantimento. O push, ele colocou um novo valor no final do array. Então, ele colocou o valor curativo. Então, reparem que aqui tem o valor curativo. E o sort, ele colocou em ordem alfabética. Então, ele pegou isso daqui e podem ver que está em ordem crescente, em ordem alfabética, tá? Deixa eu fazer só um comentário aqui. Vou comentar isso daqui, vou salvar e vou atualizar. Reparem que agora, o que ele fez? Ele está na ordem do array. Então, ele não está mais em ordem crescente. Então, ficou corda, faca, arame, lanterna e curativo. Que é a ordem que está aqui, ó. Certo? Então, se eu não utilizar o sort, ele vai ficar na ordem que foi criado cada um dos valores. Se eu usar o sort, ele vai colocar em ordem crescente. Certo? Então, arame, curativo, faca e lanterna ficaram em ordem crescente. Ok? Bom, o que mais, pessoal? Desse exercício 2 é isso, ok? Então, pratiquem aí
esse exemplo na casa de vocês, beleza? Bom, então foi o que a gente fez, ó. Neste utilizamos o pop, que remove o último item do array, que neste caso era mantimentos. Depois utilizamos o push, que adiciona o curativo no fim do nosso array. E por último utilizamos o sort, para ordenar os itens na lista em ordem alfabética, ok? Então esse foi o exemplo 2. Vamos agora para o nosso exemplo 3. Então, vamos fazer o seguinte. Vou voltar para cá, arquivo, novo. Já vou salvar. Vou vir aqui, arquivo, salvar como. Vou salvar como exemplo 3.html. Deixa eu só dar uma olhadinha. Tá, ele está criando um outro array, só que aqui esse array ele criou um pouquinho diferente, né? Ele colocou tudo na mesma linha. Essa é uma outra forma de criar array. A gente pode fazer do jeito que a gente estava fazendo aqui, né? Dando os valores linha por linha, ou pode fazer também igual esse exemplo 3, que a gente vai fazer tudo na mesma linha, tá? Então eu vou só copiar isso daqui. E eu só vou apagar essa parte aqui, ó. Então, como que vai ficar? Então, vai ficar let mochila, e aqui eu já vou atribuir os valores que vão ficar dentro aqui do meu array, tá? Então, aqui eu vou colocar corda, depois de corda eu vou colocar faca, depois de faca eu vou colocar arame, depois de arame eu vou colocar lanterna, depois de lanterna eu vou colocar mantimentos. Ponto e vírgula aqui no final. Então tá feito o nosso array, tá? Diferente um pouquinho daqueles outros que a gente fez, porque aqui a gente fez tudo numa linha só, ok? Daí eu vou criar uma outra variável aqui embaixo, essa variável vai se chamar tamanho, ok? Daí eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um comentário e vou colocar aqui, ó, utilizando alguns métodos. Então, eu vou utilizar um outro método que eu não utilizei no exemplo anterior. No exemplo anterior, nós utilizamos o método pop, push e sort. Nesse exemplo 3, nós vamos usar o método length, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer assim, ó. Tamanho vai ser igual mochila, que é o nosso array, ponto length. Length faz, ele obtém a quantidade de itens. Então, o length, ele serve para mostrar a quantidade de itens que tem dentro do nosso array. Então, aqui a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o length, ele vai exibir para a gente o tamanho do nosso array, certo? A quantidade de itens que tem dentro do nosso array. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a seguinte informação. Eu vou colocar assim, ó. Quantidade, itens, não tem CR, quantidade de itens, 2 pontos, vou dar um espacinho, e eu vou chamar a variável tamanho. Depois disso, eu só vou pular de linha. O que tem dentro da variável tamanho? Dentro da variável tamanho, tem o método length, que está pegando o array, ele está percorrendo o array e vendo quantos itens tem dentro do array, tá? Então, se o array tem 10 itens dentro da variável tamanho, vai ficar aparecendo os 10 itens, ele vai mostrar o que tem lá dentro.
ok? Depois aqui eu estou mostrando normal os valores que tem dentro do array, certo? Vou salvar, vou visualizar no navegador. Então, lá, olha só como que apareceu. Quantidade de itens, 5, e ele mostrou os itens, corda, faca, arame, lanterna e mantimentos. Vamos colocar mais itens aqui dentro, gente. Eu vou colocar curativo. E eu vou colocar também mais um. Vou colocar, sei lá, canivete. Vou salvar. Lembrem-se que antes nós tínhamos 5 itens, né? O Lang mostrou que nós tínhamos 5 itens e exibiu esses itens aqui. Eu acabei de mudar, vamos atualizar, ó. Quantidade de itens agora são 7, ok? Então, mostrou aqui corda, faca, arame, lanterna e mantimentos. Ah, professora, mas não mostrou os 2 últimos. Porque a gente não mostrou aqui, né? Aqui ele está mostrando só 4. Então, eu tenho que mostrar esses 2 valores que eu coloquei, que é a posição 5 e a posição 6. Agora sim, ó. Certo? Corda, faca, arame, lanterna, mantimentos, curativo e canivete. Todos esses valores estão dentro do nosso array mochila, ok? Estamos finalizando. Então, aqui ele está mostrando, né, que nesse exemplo nós declaramos a variável, atribuindo automaticamente seus valores, e também aprimoramos o código com o uso do método length, que retorna o tamanho da. Vamos para o nosso último exemplo de hoje. Nós vamos fazer o cálculo de média utilizando o array. Então, eu vou vir aqui, ó, arquivo novo, vou salvar como exemplo 4.html. Vamos lá. Eu vou copiar um pedacinho aqui desse primeiro exercício, só para e daí o que eu vou fazer? Vamos lá. Nós vamos, deixa eu já apagar essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui também. E aqui também nós vamos fazer diferente. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos declarar, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso array, tá? Então vamos fazer o seguinte, o nome desse array vai ser notas. Notas igual new. E além desse array notas, nós vamos criar também uma variável que vai se chamar de média, ok? Depois disso, nós vamos receber o valor que o usuário vai digitar. Esses valores que o usuário vai digitar, cada valor vai ficar armazenado dentro de uma posição do nosso array, tá? Do nosso vetor. Então, nós vamos fazer assim, ó, notas, que é o nosso array, a posição 0, dentro da posição 0 vai ficar armazenado o que o meu usuário vai digitar. Então, nós vamos colocar aqui o parse float, daí vamos colocar lá o prompt, né, para o usuário poder digitar. Aqui, nós vamos colocar o seguinte, escrever assim, ó, digite a primeira nota. Digite aqui. Eu vou fechar mais um parênteses. Então, o que a pessoa digitar na primeira nota vai ser armazenado na posição 0 do nosso array. Então, digamos que a pessoa digitou 2. Esse valor 2 vai ficar armazenado na posição 0 do nosso array. Vou copiar, só para a gente agilizar um pouquinho aqui o processo. Então, na posição 1, digite a segunda nota. Depois, são 2, terceira nota.
2, na posição 3 vai ser armazenado a quarta nota. Depois de receber esses valores, né, que o usuário vai digitar e vai ficar armazenado dentro de cada uma das posições do array, nós vamos fazer o cálculo da média. Então, média vai ser assim, ó, média, né? Então, notas, posição 0, mais posição mais notas, posição 2, mais notas, posição 3. Tá? Cada valor que está nessas posições do vetor, né, que foi digitado pelo usuário, vai somar, né, esses 4 valores e vai... certo? Então, através disso, nós vamos ter a nossa média, ok? Então, o cálculo já está feito, já recebemos os valores, né? Agora a gente vai mostrar isso aqui dentro da tela. Então, primeiro aqui vai ser documento.write, a gente vai colocar e ele vai mostrar pra gente, né, quem que é a nota 1. Então, eu vou fazer assim, mais, eu vou chamar, e a posição que eu quero ver na nota 1 é o que está dentro da posição 0. Feito isso, eu vou selecionar essa parte. Nota 2. Nota 3. Na posição 2. 4. 3 do meu array. E por último, nós vamos para a nossa média. Então, aqui a gente vai escrever e aqui a variável média. Então, é isso, pessoal. Então, no caso, nós estamos fazendo um cálculo aqui, né, de 4 números e estamos mostrando a média. Tudo isso dentro do nosso array notas. Vou salvar, vou visualizar no meu navegador. Ah lá, ó, digite a primeira nota, sei lá, vou digitar 8. Digite a segunda nota, vou digitar 5. Digite a terceira nota, sei lá, 4. Digite a quarta nota, 6. Aqui ele vai mostrar todas as notas que foram digitadas, ó, nota 1, 8, nota 2, 5, nota 3, 4, nota 4, 6 e o resultado final da média, ok? Então, esse é o nosso último exemplo, né, de array, né? Então, nós fizemos o array aqui fazendo um cálculo de média, né? E agora vai ficar para vocês o desafio para vocês fazerem durante a semana, pessoal. É aquilo que eu sempre falo, a partir do momento que vocês praticam, é que vocês realmente entendem, né, o conceito e conseguem aprender de fato. Então, façam todos os exemplos que eu mostrei para vocês na aula de hoje e depois, durante a semana, vocês façam aí esses 2 desafios. Então, o primeiro desafio está falando o seguinte: crie uma aplicação que receba o preço de 5 produtos e armazene em um array, depois calcule o total da compra e exiba os preços e o total no documento. Então, ele vai receber os 5 produtos, né? Esses 5 produtos vão ser armazenados nas posições, né, do array. Depois você vai mostrar, vai fazer o cálculo, né, da compra e depois vai exibir o total dos preços aí no documento. Depois 2, escreva uma aplicação, solicite as 4 notas de um aluno e armazene em um array. Depois calcule a média do aluno, então exiba no documento as notas e a média. Caso ela seja maior ou igual a 7, exiba aprovado. Caso ela seja menor que 5, aprovado. Se não, recuperação. Então, pessoal, nesse exercício 2, vocês vão utilizar o conceito de array e o conceito de condicionais também, if, else e elif, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso.
Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha dado aí para vocês entenderem bem, né, todos os conceitos. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar, podem mandar mensagem. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Uma boa noite, um bom descanso a todos e até semana que vem.